Esse módulo está organizado em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai discutir o conceito de raça, qual é a sua história, quais são seus dilemas conceituais, o que ele quer dizer, por que a gente usa ele hoje e não usava até no passado recente, e muitos usavam no passado mais antigo. Depois a gente vai apresentar alguns dados sobre o que a gente chama de desigualdades raciais, ou melhor dizendo, desigualdades socioeconômicas entre grupos racializados. E na terceira parte, a gente vai apresentar dados e números sobre essas desigualdades, né? Ou seja, como elas, não apenas como elas se estruturam, mas informações efetivas de como elas se dão na sociedade brasileira. Para começar, eu acho que a gente tem que entender que o conceito de raça é um conceito bastante antigo, é um termo que é utilizado desde o século, no mínimo desde o século XVI, XVII, mas é um conceito que tem uma história muito tortuosa e uma história recente muito complexa e que rivaliza, digamos assim, com outros conceitos. Esse gráfico é um gráfico gerado por uma ferramenta chamada Ngram Viewer, que basicamente é uma ferramenta do Google, e que basicamente mostra a incidência de um determinado termo na biblioteca do Google, né, na plataforma Google Books. Então, o Google tem uma plataforma de livros digitais que digitalizou muita coisa, né, uma espécie, talvez seja a maior biblioteca de livros existente no mundo. O Google não libera esses livros por questões de direitos autorais na sua completude, mas ele tem acesso, digamos assim, a essa base de dados. E o que essa plataforma, que é uma plataforma aberta, que vocês podem jogar no próprio Google e acessá-la e fazer testes com ela, o que essa plataforma permite é, quando você coloca um termo, 2 termos, você vê o modo como eles aparecem no tempo nessa grande biblioteca. Por razões históricas e também por razões do próprio funcionamento do Google, essa plataforma ainda não tem uma biblioteca em português, mas ela tem uma biblioteca relativamente boa em inglês, tem também em francês, em espanhol, em outras línguas. Então, o que eu fiz aqui é basicamente jogar 5 termos nessa plataforma, em inglês. Um é identidade, outro é raça, o terceiro é gênero, o quarto é sexualidade e o quinto seriam classes, né? Todos esses termos têm a ver com o tipo de discussão política que a gente faz no mundo, o que a gente fez durante todo o século XX e continua fazendo durante o século XXI. O que esse gráfico mostra é que mais ou menos ali até o final do século XIX, até mais ou menos ali o ano de 1900, o termo raça era o termo mais presente nos livros do período, né? Então, raça era utilizado até mais do que o termo classes. Isso indica, na verdade, um período em que o conceito de raça se tornou muito importante, que engloba ali mais ou menos esse período entre 1840, 1850 até o final do século XX. O que aconteceu aí? Você tinha uma série de pensadores, de elites intelectuais, políticas, etc., na Europa, em grande medida, que queriam entender o que explicava a hierarquia entre os seres humanos, né? O que explicava a desigualdade existente na sociedade. A maioria desses autores, para não dizer quase todos, remeteram ou passaram a mobilizar o conceito de raça. Raça aqui queria dizer o seguinte: os seres humanos são racialmente diferentes. A raça é uma dimensão biológica, natural, das diferenças humanas, e para a gente entender as diferenças humanas, as desigualdades humanas, a gente tem que entender a raça. Esse é o período que, basicamente, o conceito de raça se torna central no debate intelectual, e é por isso que a gente chama de um período de racismo científico ou racialismo científico, né? Os seres humanos eram entendidos como divididos em raças, essas raças eram relativamente fixas, elas determinavam os comportamentos, o grau de inteligência, as diferenças, as possibilidades das sociedades, dos indivíduos, dos grupos, das nações, e quase todos os intelectuais, pensadores desse momento, utilizavam o conceito de raça. Quando a gente observa ali mais ou menos as décadas entre o ano de 1900 e 1920, o que a gente nota é que aos poucos o termo classes vai ocupando
vai tendo uma maior predominância nessa bibliografia, nessa biblioteca, e chega a ultrapassar a utilização do conceito de raça. O que acontece aí? O que acontece aí é um processo que vai se tornar mais claro durante todo o século XX, em que o conceito de classe passa a ser entendido como um conceito mais importante para entender as diferenças e as desigualdades nas sociedades contemporâneas, nas sociedades modernas, do que o conceito de raça. Então, esse racialismo cientificista, ou esse racismo cientificista, ele passa a ser contestado por visões mais baseadas na noção de classe, visões mais baseadas no marxismo, né, nas ideias de Karl Marx e por aí vai. Se a gente observa o que acontece a partir dos anos 20, é que esse conceito de raça vai perdendo cada vez mais espaço, mas de um modo não linear. Por exemplo, ali logo depois dos anos 40, a gente tem uma certa mudança de tendência, a gente tem um pico em que o conceito de raça passa a ser mais mencionado contra a tendência anterior de escanteamento do conceito de raça. O que acontece aqui é a Segunda Guerra Mundial e a emergência política do nazismo, que influencia o mundo inteiro. O nazismo foi longe de ser um movimento restrito à Alemanha, o nazismo tinha muitos seguidores para além da Alemanha, muitos admiradores para além da Alemanha, e o conceito de raça é central para o nazismo, né? O nazismo interpreta o mundo a partir do conceito de raça. Essa tendência se reverte, né, depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando os crimes do Holocausto são denunciados, e o conceito de raça passa então a sofrer uma forte crítica de movimentos sociais, de movimentos intelectuais e etc. E aí o uso do conceito vai, digamos assim, caindo até a década de 60. Nos anos 70, na verdade, no final da década de 60 até o início dos anos 70, você tem um novo incremento, um novo crescimento da utilização do conceito de raça. Isso, curiosamente, tem a ver com os movimentos internacionais, dois movimentos internacionais, dois fenômenos internacionais. Um é o movimento pelos direitos civis, sobretudo nos Estados Unidos, Martin Luther King e diferentes lideranças que vão reclamar para a população negra e para os grupos racializados os direitos civis básicos que a eles eram negados, e também os movimentos pela descolonização do continente africano. As principais guerras de descolonização na África começam nesse momento. O que é importante é que aqui já começa a surgir um complexificador. O conceito de raça passa a ser utilizado para denunciar o racismo existente em vários lugares do mundo, seja nos Estados Unidos, seja na África do Sul, seja em qualquer país que a gente esteja falando. Depois o conceito de raça cai em desuso, a ideia de que para a gente lutar contra o racismo a gente teria que adotar políticas que não falassem raça, a gente teria que esquecer o conceito de raça, não utilizar o termo raça, mas depois ele volta a crescer ali, sobretudo a partir dos anos 90. E passa a ser utilizado quase tanto quanto o conceito de classes. O que a gente vai tentar entender é cada um desses momentos. O que acontece em cada um desses momentos? É muito curioso que, nesse período também, o conceito de gênero, que era praticamente não utilizado, assim como o conceito de sexualidade, a partir final da década de 70, início dos anos 80, começam a ser muito utilizados. E o conceito de classes, digamos assim, vai rivalizando com esses outros conceitos. Outro conceito que tem um crescimento bastante acentuado a partir dos anos 70 é o conceito de identidade, ou seja, a ideia de que quem nós somos, os grupos a quais nós pertencemos, marcam fundamentalmente a nossa vida. Mas o que é importante de reter desse gráfico é que a história do conceito de raça é uma história de oscilações na sua utilização, mas também é uma história de mudanças dos seus significados.